explica para as pessoas o que ocorreu hoje na Casa Branca, no Salão Oval, naquela cena surpreendente, vamos dizer assim, do Trump na conversa com o Zelensky. O Zelensky, como disse a Sara, chegou armado, né, cheio de cobranças, como ele sempre faz, né, e tomou uma invertida, né, e o Trump fez isso quase como um reality show, né, uma coisa nada usual, né, ele lacrou o Zelensky, ele e o vice lacraram o Zelensky, e o Zelensky foi ficando pequenininho. Eu até falei para a Tereza, se fosse um chefe de Estado, logo no início teria dito, olha, nesse nível eu não continuo a conversa, teria levantado e ido embora. Aliás, esse tipo de conversa sempre é feita a portas fechadas. Ao abrir as portas e mostrar para as emissoras de televisão, ele lacrou para o mundo e disse que a partir de agora a diplomacia vai ser diferente. Será que é isso? Floresta, foi uma situação completamente bizarra e que eu acho que representa um pouco isso, uma ruptura da diplomacia, né? Mas o que o Zelensky estava indo fazer na Casa Branca? O Zelensky foi convidado à Casa Branca durante a semana, com Donald Trump afirmando, inclusive, que esse convite ele dependia de Zelensky assinar um acordo em relação à cessão das terras, de parte da exploração de terras raras da Ucrânia aos Estados Unidos. Mas aí o que aconteceu? Essa coletiva de imprensa começou, o Zelensky, ele até começou essa conversa calmo, Donald Trump também, né? Donald Trump falou que queria acabar com a guerra, que a guerra só aconteceu por conta do Joe Biden. Todas as vezes que Donald Trump se referia a questões que a gente sabe que existe aí uma leitura diferente do governo ucraniano, o Zelensky ali, de certa forma, interrompia ou desdizia, né, o que Donald Trump estava argumentando, né, como, por exemplo, o fato, Donald Trump falou que a Europa contribuiu com praticamente nada para a defesa da Ucrânia. É um fato que os Estados Unidos foi quem mais contribuiu nesse conflito, mas Zelensky falou, não, calma, não é bem assim, a Europa não destinou tão menos que os Estados Unidos. Enfim, tiveram alguns poucos momentos ali de uma divergência, né, ali aberta. Mas depois, vale a gente lembrar, Donald Trump reformulou, inclusive, os jornalistas que têm acesso ao Salão Oval. Agora existem algumas mídias, como a One American News, que é uma mídia de extrema-direita, a Real America's Voice, que é uma mídia também de extrema-direita, onde participa, por exemplo, o Steve Bannon. O jornalista da Real America's Voice, por exemplo, em determinado momento perguntou, ele fez duas perguntas, né? Fez uma para o Trump, se ele achava que ele ficaria na memória dos Estados Unidos como presidente da paz, ganharia um lugar ao lado de George Washington e Abraham Lincoln, né? Essa foi a pergunta para o Trump, e aí para o Zelensky ele perguntou por que ele não usava um terno, né? Porque alguns americanos achavam um desrespeito ele estar ali naquele salão oval sem terno. E aquilo incomodou muito o Zelensky. Donald Trump, né, deu voz a todas essas mídias que repetidas vezes fizeram perguntas completamente nonsenses, como essa do terno, em relação ao Zelensky. Aí teve um momento ali que o Zelensky meio perdeu a calma, né? Ele falou, não, agora eu quero responder uma pergunta séria, né? E ali existiram momentos ali de um contradizendo o outro, até o momento que virou um circo, né? Teve um momento que explodiu, tudo começou com uma fala mais agressiva do Zelensky, que foi respondida por J.D. Vance, o vice-presidente, afirmando que ele deveria ter respeito com o Salão Oval, que ele não deveria ir ao Salão Oval, falar mal do governo que o recebe, do país que está bancando a sobrevivência do país dele, e aí virou uma briga que mais parecia uma bronca pública de pais numa criança. Né? Donald Trump começou a apontar o dedo para a cara do Zelensky, afirmando que ele ia causar uma terceira guerra mundial. A situação escalou muito. E vale a gente lembrar que a Sara perguntou, né, se isso já aconteceu antes. Sara, pelo menos desde a existência da televisão, não. E eu acredito que, na verdade, nunca aconteceu. Né? Vale a gente lembrar que aqui, independente, tá, do julgamento de valores, eu acho que o Donald Trump, inclusive, ele está muito certo quando ele fala que o fato da Ucrânia, a pressão para a Ucrânia entrar na OTAN é uma das grandes responsáveis por esse conflito, que esse conflito não é uma culpa tão única da Rússia, como era a versão oficial do governo, né, na época do governo de Joe Biden, mas o Zelensky ainda é representante de um país que é aliado dos Estados Unidos. E Donald Trump simplesmente humilhou o Zelensky de forma pública. Isso é completamente fora de precedente. Tá? Isso nunca aconteceu. Ele amassou, jogou na lata de lixo da história. Exatamente, afirmando que você não tem nenhuma carta para jogar, você está apostando com a chance de criar uma terceira guerra mundial. Coisas que se diz e que podem ser ditas num ambiente fechado. Mas ele não. Ele usou ali o seu poder, foi como assistir uma cena de bullying.
Parecia um filme americano de Hollywood, que você passa num high school, que você estava vendo o valentão fazendo bullying com alguém. Só que era um líder mundial, gostemos dele ou não, ele é o presidente da Ucrânia. E isso leva a gente a questionar, Florestan, a segunda pergunta sua, se isso não vai ser o método de agora em diante. Qualquer pessoa que desafiar o Trump vai ser essa a resposta, porque a gente está falando aqui de um aliado. E quando for um presidente de um país do BRICS? Né? Qual vai ser a atitude do Donald Trump na presença de um outro líder mundial? Né? Não existe, pelo menos até aqui, uma certa etiqueta, né, da diplomacia. Você não humilha outro líder mundial ali na cara dele, né, ao vivo, na frente de repórteres. Talvez possa fazer isso na porta fechada, né, botar o dedo na cara e falar, eu que mando aqui. Mas ali ele fez isso na frente do mundo inteiro. Quando começou o conflito, você via praticamente a mesma quantidade de bandeiras da Ucrânia e dos Estados Unidos. Né? Até o Biden fazia discurso com a bandeira da Ucrânia na lapela. Né? Então existiu um consenso muito grande pró-Ucrânia. Isso foi diminuindo com o tempo, principalmente quando Donald Trump foi tendo uma posição mais crítica ao envio de dinheiro para a Ucrânia durante o governo Joe Biden. Então, ali uma parcela mais né, raiz do trumpismo passou a não ter essa defesa intransigente da Ucrânia. Mas essa ainda é a visão da maioria absoluta dos americanos. A maioria absoluta dos americanos, mesmo dos que votaram em Donald Trump, estão do lado da Ucrânia. Então, uma reação imediata que teve a essa história, se qualquer um aí entrar no Instagram da Casa Branca, do Donald Trump, né, ver as postagens que eles fizeram, Donald Trump, a Casa Branca soltou essa postagem aqui, que é basicamente uma foto do Trump, né, aquela mal encarada dele, a foto oficial, seguido de um texto, né, que fala que, infelizmente, a reunião não aconteceu do jeito que deveria ter acontecido, que Zelensky desrespeitou os Estados Unidos e o Salão Oval, e que ele deveria voltar quando ele estiver preparado para falar sobre paz. Essa postagem, por exemplo, nesse momento, tá com 12 mil comentários. Se você rola os comentários, são só comentários assim, contrários a Donald Trump, né? As pessoas estão estarrecidas com o que aconteceu no Salão Oval. E a mídia também, eu acho que foi chocante para todo mundo, né? Todas as televisões estão passando no repeat a situação que aconteceu dentro do Salão Oval. O New York Times, por exemplo, ressaltou muito, né, que é uma situação sem precedentes, que nada do tipo aconteceu. Você está ouvindo muitos comentaristas políticos falando isso. Em tantos anos que cubro a Casa Branca, nunca vi qualquer coisa perto disso. E, claro, a mídia mais ligada ao Partido Republicano está suavizando um pouco essa parte, né, dizendo, por exemplo, a Fox News está falando que o acordo caiu entre Trump e Zelensky depois de Trump dizer que Zelensky está apostando com a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Então, assim, é o grande tema do dia, né? Tá todo mundo falando sobre isso, mas eu sinto que pro Trump existe, claro, uma parcela que fica muito feliz com o que ele fez, né? Mais uma mostra, né, de que ele é um presidente diferente, que ele é uma figura disruptiva, né, que ele é esse homem forte, mas existe uma parcela gigante da sociedade que está chocada com essa situação. E aí ganha força, por exemplo, o argumento dos democratas. Os democratas adoram falar que Donald Trump é uma marionete do Putin, né, que é amigo de ditadores, que é algo que Joe Biden sempre falou. Isso ajuda esse argumento dos democratas numa sociedade, claro, que é muito russofóbica, né, não é de hoje, enfim, essa postura do Donald Trump acaba sendo colada muito como um apoio à Rússia e a Vladimir Putin. Então, acho que para ele de certa forma, ali um problema interno. Mas não me parece que o Donald Trump está se preocupando Aliás, muito com a percepção pública.